como vocês estão? Muito bem-vindos ao meu canal Bia e tudo mais. Aqui você vai encontrar um pouco de tudo aquilo que eu faço na minha vida e de momentos que eu decidi compartilhar com vocês. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque lá eu também compartilho muito das minhas artes, de coisas que eu gosto de fazer. Tipo tirar fotografias, né, que é algo óbvio. Mas eu também coloco alguns vídeos no IGTV onde eu transformo personagens, filmes e etc. em maquiagem, e eu vou começar um novo projeto que se chama Partes que Dançam. Então corre lá para acompanhar também. Ficarei muito feliz de ter você por lá, além de ter você aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre pedagogia. Eu falei que eu ia voltar com vários vídeos falando sobre aqui e literalmente eu não voltei, eu desapareci total e eu vim com vários vídeos aleatórios porque, né, ser aleatória sou ser eu na vida. Essa frase não ficou muito boa, mas eu acho que vocês entenderam. Enfim, quando eu coloquei aquele primeiro vídeo sobre pedagogia, eu tava indo pro segundo semestre. E assim, cara, começo de faculdade é idêntico ao começo de um relacionamento. Nós estamos totalmente apaixonados e a nossa visão sobre aquilo ainda é muito básica. A gente sabe a teoria e ainda a gente tá no começo dessa teoria. E quando as coisas vão pra prática com a teoria, a história é outra. E agora eu tô indo pro 8º semestre, que seria o último semestre da minha faculdade. E a minha visão é totalmente diferente. Claro, assim, eu não desisti da educação e afins. Muitas coisas permaneceram ainda. Porém, eu tenho uma visão muito mais crítica sobre os assuntos que eu falei naquele vídeo, sobre a minha experiência na faculdade e outras coisas que hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. Então é isso, esse vídeo vai ser mais um bate-papo, vamos dizer assim. Vou expressar para vocês algumas coisas, algumas opiniões e é isso, espero que vocês gostem e também me falem aí embaixo quem é da área de pedagogia ou de educação ou que quer entrar e afins, o que vocês acham também sobre o que eu vou falar aqui. É sempre muito importante ter essa troca de experiências e pontos com vocês. Então vamos lá! O primeiro tópico que a gente vai falar nessa nossa conversa é a educação é triste. Não vou chegar a entrar em lados políticos e questões e afins, mas todos nós sabemos que nós estamos vivendo um momento político muito complicado, principalmente na parte de educação, de arte, questões ambientais e, enfim, tudo aquilo que é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade. E assim, uma coisa que a gente vê bastante na educação é que o problema ele não vem só da parte de cima, só da parte política. Ele também está muito na base. Ainda existem muitos profissionais, muitos professores mesmo, que não queriam estar ali naquela área, que fazem aquilo só porque eles têm uma ideia de que a educação só se trabalha 6 horas e que se tem o resto livre e tem férias abonadas por ano e tem plano carreira e, enfim, inúmeras ilusões que as pessoas entram na educação achando e elas veem depois que não é assim, mas elas não saem e elas ficam estragando a vida de crianças e adolescentes. Isso é muito triste. Um exemplo que uma professora minha sempre dá e que sempre cabe a essa situação é que quando a gente é um médico e a gente não quer estar naquela profissão, a gente pode matar aquela pessoa na hora. O problema é que quando você está na educação, você não mata a pessoa naquele momento, você mata ela aos poucos. E isso é péssimo. Então, se você quer entrar na educação, se você quer ser um professor, faça isso de coração, sério. É uma área que realmente você tem que amar absurdamente aquilo. Então a educação ela é triste por conta disso, porque infelizmente ainda hoje nós temos muitas pessoas na educação que não queriam estar nelas e que estragam diariamente a vida de muitas crianças. E também estão estragando a delas, né? Isso é muito complicado ainda. Nosso próximo tópico
tópico é sobre a educação ainda tem esperança e existem pessoas maravilhosas na educação ainda. E, sabe, essa é a nossa esperança. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar vários pesquisadores e pessoas da área da educação que fazem um trabalho sensacional. E eu queria pedir para vocês colocarem também pessoas que vocês conhecem, até os seus próprios trabalhos, porque eu sei que existem muitos professores por aí desenvolvendo projetos incríveis. E é sempre bom a gente trocar essas experiências e essas ideias na educação. É sempre bom a gente deixar forte o nosso laço, sabe? Para que a nossa base seja cada vez mais forte. Então comente aí e depois que acabar o vídeo, olha aqui na descrição que vai estar vários autores, pesquisadores e afins. Nosso próximo tópico dessa conversa é ler e estudar incansavelmente é preciso. Muitas pessoas entram em áreas de humanas, principalmente na pedagogia, achando que o esforço para essa profissão é menor, mas na real, sério, às vezes chega a ser triste, tipo, de ter que ler 3 livros na semana e 5 artigos, sabe? É uma profissão que requer, sim, que a gente estude sempre, se atualize sempre, faça curso sempre e esteja em constante, né, formação, sempre. Mesmo depois que a gente termina a nossa formação inicial, que seria a pedagogia, a gente tem que estar fazendo outros cursos, a gente tem que estar sempre estudando e estar sempre atualizado. Até porque a gente está em uma geração que se atualiza e que tem a informação muito fácil, então os professores não podem, de jeito nenhum, ficar desatualizado. A gente tem que estar preparado, sabe, para a sala de aula que a gente vai entrar. E não só para a sala de aula, até pela nossa formação pessoal também. A gente sempre tem que estar lendo, sim, e afins. E eu lembro que no começo da faculdade, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu tinha vários textos. Uma coisa bem legal que eu queria contar pra vocês, que eu mudei durante o meu percurso da faculdade, foi abandonar essa impressão, sabe, de vários textos. Enfim, eu parei com esse hábito de ficar imprimindo vários textos e comecei a baixar os textos que eu precisava ler e livros no celular. Eu sei, no começo é péssimo, a gente sofre, tem dor de cabeça, tem que ler 10 vezes a mesma linha e mesmo assim não entende, mas eu juro, uma hora vocês vão conseguir. E isso foi uma decisão que eu tomei depois que eu tava com 2 gavetas cheias de textos e eu tenho uma facilidade muito grande pra lembrar nome de autores e sobre o que eles falavam nos textos, isso talvez me ajudou um pouco também a me livrar desse hábito de imprimir tudo, mas sério, o meio ambiente agradece muito a gente parar com essa impressão e viver, sabe, jogando folhas fora. E com o tempo vocês acostumam. Se vocês não conseguirem mesmo assim ler no celular, também tem outros jeitos. Algumas meninas da minha sala acabaram adquirindo um tablet e aí elas levavam e ficavam lendo, ou talvez no Kindle também, dá muito certo. Mas enfim, se você não quiser investir no Kindle, mas quiser salvar o meio ambiente, faz igual eu. Baixa no celular e lê. Uma hora eu juro que você vai acostumar. Agora vamos para o tópico polêmico desse nosso bate-papo aqui. Quem já não ouviu falar que professor só trabalha 6 horas? Ai, gente, nossa, se essa história fosse verdade, eu ficaria emocionada, sério. Vamos só parar pra pensar um pouco. O professor, ele dá trabalhos, ele aplica provas, ele ensina conteúdos. Ou seja, ele tá 6 horas dentro da sala e todo o resto ele tá em casa estudando, corrigindo prova, fazendo slide. Simplesmente professor não tem vida. A gente sai, a gente fala do nosso aluno. E quando você é professor de creche, nossa, é sério, é o fim. Porque a imagem, a ideia que as pessoas ainda têm é que o professor de creche, ele simplesmente limpa a bunda de crianças e brinca com elas. E na real não é isso, sabe? É muito complicado ser professor na creche. São 30 crianças, no mínimo, com 2 anos, dentro de um quadrado que nós chamamos de sala, que fica parecendo uma prisão. Então, assim, é muito complicado isso mesmo. E, assim, esqueçam essa ideia que o professor só trabalha 6 horas, porque essa é a maior mentira do mundo.
em carteira, ele só trabalha 6 horas. Mas tem reunião que às vezes a gente fica até bem mais tarde. E a gente vive estudando, vive fazendo formação, assim como nós falamos no tópico anterior. Isso é, se você for um professor bom, você vai com certeza trabalhar mais que 6 horas. Mas mesmo que você não for bom, um dia, pelo menos na semana, você vai ter que fazer uma reunião que você vai ficar 3 horas a mais na escola além das suas 6. Então, a triste ou feliz realidade é essa. Penúltimo tópico que nós vamos conversar sobre é que a escola é um local de liberdade. A escola é aquele lugar onde o aluno ele tem total liberdade. Claro, a gente não pode dar uma liberdade por liberdade. Isso nem é ter liberdade. Mas ali é o lugar onde ele vai ser criativo e ele tem que expor as suas ideias, seus conhecimentos e suas vontades. Ali é o lugar onde ele está construindo o ser dele, sabe? Ele tá construindo quem ele vai ser no futuro, ele tá construindo os conhecimentos dele, ele tá socializando, enfim. A escola é um lugar que muitas vezes salva muitas pessoas que dentro de casa não tem a menor salvação. Que dentro de casa elas não têm a menor condição para abrir a boca e ser elas. E um professor, ele tem um papel muito importante. Eu lembro quando eu era menor, uma professora falava que ela era a nossa segunda mãe. E realmente é isso, sabe? Se a gente for pensar bem, as crianças passam tanto tempo na escola quanto passariam em casa. E às vezes passam mais tempo com a professora na escola do que com a mãe, porque muitas vezes a mãe trabalha, o pai trabalha. Então o papel que a gente tem na nossa mão de estar formando aquele aluno e de, sabe, prestar atenção não só nos aspectos da matéria, mas nele como um todo, porque você também está lidando com os sentimentos dos alunos, é essencial e é muito importante. Chegamos a um tópico super importante dessa nossa conversa também. E talvez a frase ficou um pouco estranha, mas agora eu vou explicar e vocês vão ver que faz sentido. Quando a gente é formado durante a nossa vida e afins, nós temos nosso desenvolvimento, nós convivemos com a sociedade e tudo mais, nós acabamos carregando muita história, muitas crenças que formam a nossa personalidade e formam o nosso eu. Ok, vamos imaginar uma professora. Esse é o exemplo que basicamente a gente usa como mais forte por a gente viver num país laico, onde na educação nós não podemos tratar sobre religião e um cunho religioso, a não ser que seja uma escola que ela é religiosa, como denominações católicas ou evangélicas e afins, mas nós vivemos num país laico, então vamos dizer que uma professora ela é evangélica e ela tem alguns princípios que ela acredita serem assim pecaminosos e errados e afins. Quando ela vai dar aula, aqueles princípios, eles não desvinculam, eles não saem dela. Porém, ela não pode colocar aqueles princípios que são delas nas outras crianças, entende? Se ela percebe que uma criança tende a ter um gênero diferente, ela não tem que expor o que ela acha certo ou errado. Aquela criança, ela é o que ela é e ponto. E isso vai para outras áreas também. Um exemplo besta. Eu lembro que teve uma época que eu tava na creche e meus alunos sempre ficavam arrancando folha das árvores. E eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito da natureza e eu procuro cuidar muito. Eu lembro que eu falava, você fica arrancando a folha da árvore, você gosta quando alguém puxa um cabelo seu, porque isso é errado, isso é aquilo. E um amigo meu, que também fazia pedagogia, teve uma conversa comigo sobre isso. E assim, querendo ou não, eu tava levando uma experiência minha e uma crença minha pra eles e impondo como uma verdade. E a gente sem querer faz isso, muitas vezes, sabe? E a gente não pode impor como uma verdade. A gente tem que mostrar todos os lados da situação e deixar que eles façam as escolhas deles. Então, independente das suas crenças, mostre todos os lados pra eles. Não leve, sabe? Deixe em casa a sua opinião, por mais forte que ela seja. A verdade, ela é muito subjetiva e a gente não pode impor a nossa verdade num aluno, por mais que nós estejamos certo. Até porque a gente nem sempre achou que isso que a gente acha hoje é certo, né? A gente vive mudando.
então é muito complicado a gente impor algo assim em uma pessoa. Então por hoje é isso. Nossa, gente, foi mal falar tanto, mas eu achei bem importante fazer esse vídeo e eu espero que eu volte aqui dessa vez e faça outros vídeos falando sobre cada semestre do que eu passei e também sobre a minha experiência nos estágios, que foram muito importantes. Eu fiz estágios remunerados e não remunerados, que seriam os obrigatórios, e eu pretendo falar um pouco deles também. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer aqui embaixo no meu Instagram, que é onde normalmente as pessoas conversam mais comigo. E é isso, curtam, comentam, compartilhem para as amigas professoras. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!